Oi! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Particularmente, mais uma vez, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua saúde, e agradeço a Deus também pela sua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. E agradeço a Deus também por você que ainda não fez a sua inscrição. Talvez esse possa ser o seu caso. Talvez você está passando por aqui agora e está conhecendo o trabalho agora. Se você está chegando agora, se você é novato aqui, eu digo a você, você é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, se você quiser fazer a sua inscrição, como é que faz? É muito simples. Basta tão somente você apertar o sininho e você programar ele para que você possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando vídeos. Se você fizer isso, você vai ser abençoado ou abençoada em nome do Senhor Jesus todas as vezes em que eu fizer alguma postagem nova aqui no canal. Amém? Bom, já sem perca de tempo, vamos agora para a leitura do Santo Texto da Palavra de Deus, que hoje se encontra num texto bastante conhecido. Está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. E hoje vamos ver apenas do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Vamos lá então. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 ao 4. Vamos lá. Diz assim: E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ao 2. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha o versículo 3. E me disse: Filho do homem, porventura poderão rever estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha aqui o 4. Então disse: Profetiza sobre estes ossos, para que vivam. E disse: Ossos, ouve a palavra do Senhor. Somente até aqui. Amém? Bom, meus amigos, nesse momento estamos aqui então diante de uma palavra extremamente conhecida. Eu acredito que muitos de vocês nesse exato momento devem estar se perguntando aí, se questionando: puxa, mas eu já ouvi esta mensagem. Mas eu digo uma coisa para você: a palavra de Deus, diferente de um livro de literatura, ela tem algo em especial. Que algo em especial é esse? Se você for observar a Bíblia, a palavra de Deus, ela fechada, ela realmente aparenta ser um livro comum e normal. Só que quando você vai ver a palavra de Deus, quando você vai abrir a Bíblia, você se depara com algo especial. Ou seja, você percebe que a Bíblia nada mais é do que a boca de Deus falando ao coração do homem na face da terra. Então, baseando-me nisso, é claro que eu vou chegar à seguinte conclusão, de que a palavra de Deus ela é autorrenovável. Ou seja, todos os dias Deus tem coisas novas para mim e para você que está nesse momento aí do outro lado da telinha me assistindo. Amém? Bom, e hoje não é diferente. Deus colocou algo novo em meu coração que eu quero compartilhar com você. Só que antes de eu compartilhar essas coisas, essas revelações do céu para sua vida, eu tenho que narrar para você, contar para você o início de uma história, o início de uma trajetória. Mas a trajetória de quê? É muito simples. Eu vou narrar para você resumidamente aqui, brevemente aqui, o início da nação de Israel. Mas o que tem a ver a nação de Israel com esse texto ao qual eu acabei de fazer a leitura? É muito simples. Preste bastante atenção no decorrer do texto, ou melhor, no decorrer desse vídeo, que você vai entender o que eu quero dizer e você vai ver que as peças desse quebra-cabeça vão se encaixar facilmente. Mas como é que Deus ele começa uma nação? Simples. Historicamente, se você for observar a palavra de Deus, você vai ver que Deus começou uma nação com um homem e com uma mulher. Um dia Deus estava olhando para essa terra e ele se deparou com alguém que chamou a sua atenção. Alguém que Deus, quando olhou para ele, viu que esse alguém era diferente. Eu estou falando de Abrão, aquele mesmo que mais para frente teria o seu nome mudado para Abraão, que tem o seu significado como pai de uma grande multidão. Eu não vou entrar em detalhes porque tem uma mensagem aqui que fala sobre ele. É só você ir na playlist do canal que você vai encontrar. Amém? Bom, sabemos que a história vai seguindo para frente. Logo depois, Deus faz uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande multidão. Deus dá um filho para ele por nome de Isaac. E aí, o Isaac, o filho da promessa, também cresce. Eu só sei que ele teve um filho chamado Jacó. Jacó, por sua vez, ele também tem muitos filhos. E dentre esses filhos, historicamente, você vai ver que está um jovem por nome de José.
um jovem bastante conhecido, esse mesmo que um dia foi vendido pelos seus irmãos, esse mesmo que um dia ele se tornou um governador do Egito e passou por um processo bastante conhecido por conta de seus sonhos. Sim, esse mesmo. Tem uma mensagem aqui na playlist do canal acerca dele e você vai ver claramente a história dele, que eu dou mais detalhes. E eu só sei que ali o faraó ali amava a José. O faraó do Egito amava bastante a José. E então ali José ele pega a sua família e traz a sua família para morar para dentro do Egito. Então ali passam-se muitos anos, passam-se ali muitas gerações. E aquelas pessoas que começaram ali, que entraram ali por conta de José, começaram a se multiplicar grandiosamente sobre a face da terra. Então ali as pessoas que estavam sob o comando do Egito começaram a se assustar. E os faraós foram passando um após o outro, porque faraó, na verdade, ele é um cargo, ele é como se fosse um cargo presidencial, só que vai passando de geração em geração. Aí aquele faraó que amava José já não estava mais lá. Aquelas pessoas que viram Deus operar um milagre na vida de José já não estava mais lá. Agora, meus amigos, as coisas começaram a mudar drasticamente, o cenário começou a mudar. Por quê? Porque agora aquele pessoal que estava juntamente com José, como eu acabei de citar, como eu acabei de falar, já não vive mais. E o povo que entrou juntamente com José já não é mais um pequeno grupo de pessoas. Não, agora é um grupo numeroso sobre a face do Egito. Um grupo de pessoas extremamente grande. Chegou a ter mais de milhões de pessoas. Então você percebe que o faraó naquele momento, o faraó daquela época, ele começa a ficar com medo. Por quê? Porque ele pensava que aquele povo, como estava crescendo, ele poderia facilmente fazer uma aliança com uma nação inimiga do Egito. E quando isso acontecesse, eles poderiam se revoltar contra a nação do Egito. E temendo a isso, ele toma uma atitude que não é muito legal. Que atitude foi essa? Ele pega aquelas mesmas pessoas e começa a escravizar essas pessoas, começa a tomar essas pessoas por escravo. E a história vai dizer, vai nos narrar o seguinte, que aquele povo fica naquela situação por longos 400 anos. E aquele povo então, cansado de sofrer, eles clamam ao Deus de José por um libertador, por uma solução. Aí Deus vai e envia a solução para eles. E essa solução, você sabe muito bem o que foi. Deus envia o libertador chamado Moisés. E, enfim, Deus opera um milagre através da vida de Moisés para abençoar a vida deles. Deus tira eles da terra do Egito. E agora Deus coloca eles no deserto. Eles passam um período no deserto e logo depois disso você observa que Deus dá uma terra para esse povo. E esse povo agora já não é mais um povo escravo, agora eles têm uma terra, agora eles têm um chão, agora eles são uma nação. E essa nação é a nação de Israel. E agora Deus vai e cumpre muitos anos depois a promessa que um dia ele havia feito a Abraão. Então agora acontece algo que começa a entristecer o coração de Deus. Lembra que no início eu disse que a nação de Israel era para ser modelo, era para ser um exemplo? Pois bem, a nação de Israel começava a não mais ser modelo. Por quê? Porque eles pecavam muito, eles erravam muito. Aí historicamente Deus ia lá, falava que ia descer o juízo. Ok, Deus ia lá, mandava o juízo, só que eles se arrependiam, eles pediam perdão pelos seus pecados. Aí o que acontecia? Eles pecavam de novo, eles erravam de novo. Aí Deus ia, falava que ia derramar o juízo sobre eles. Então mais uma vez eles se arrependiam de seus pecados. Enfim, isso já tinha virado rotina com o tempo. Aí um dia Deus resolve dar um basta, dar um corretivo neles. Acontece uma guerra, acontece uma batalha, e essa batalha é perdida pela nação de Israel. E Deus permite que essa mesma nação agora é pegada de novo, agora é transportada de novo para um lugar diferente. E agora, mais uma vez, pela segunda vez na história, esse mesmo povo acaba se tornando escravo em uma outra terra. Aí a história conta que eles ficaram nessa situação por mais 70 anos, longos 70 anos. E é nesse período, e é nesse tempo que Deus começa a levantar um homem por nome de Ezequiel. Porque esse período da nação de Israel também foi um período muito negro. Ou seja, a nação de Israel estava entristecida, a nação de Israel estava sem esperança. E através desse homem, Deus começa a fazer algo maravilhoso. Primeira coisa que acontece, Deus vai e dá uma visão a esse homem. E é essa mesma visão que está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 37, ao qual eu acabei de ler a você. Aí Deus então começa a falar, começa a dialogar com ele, e Deus faz uma pergunta para ele. Olha, Ezequiel, de acordo com aquilo que você sabe, de acordo com aquilo que você pensa, poderiam viver esses ossos ou reviver esses ossos? Aí ele, sem saber o que fazer, então ele pergunta a Deus. Então ele fala para Deus, melhor dizendo.
Ele disse assim: Senhor, só tu sabes. Aí então, o próprio Deus ele começa a dar a explicação daquela visão. Ele começa a narrar, ele começa a dizer o seguinte, que aquela visão representava toda a casa de Israel. Aquela visão representava a nação de Israel. A nação de Israel que estava sem esperança, a nação de Israel que estava seca, a nação de Israel que estava espiritualmente morta, mas Deus estava prestes a fazer um milagre. Então, quando eu olho para essa história, quando eu vejo essa história, eu logo posso chegar à conclusão de que a nação de Israel estava doente. Mas como eu cheguei à conclusão que a nação de Israel estava doente? Muito simples. Eu pude perceber, eu pude notar 4 sinais que demonstravam que a nação de Israel estava doente. E é sobre esses 4 sinais que nesse momento eu quero falar, porque aqui está uma grande revelação do céu para minha e para sua vida, ok? E então, qual é o primeiro sinal que a nação de Israel apresentava nesse vale? O primeiro sinal que eu observo é este aqui, é a secura. Vocês observam que o texto diz que aqueles ossos representavam a nação de Israel e eles estavam muito secos? Pois bem, é a secura, é o primeiro sinal que eu vejo que a nação de Israel estava doente. Mas o que eu quero dizer com isso? Como que eu posso pegar isso e transmitir isso para a minha vida, para a sua vida? Como que eu posso aplicar isso na área espiritual? É muito simples, meus amigos. Olha, quando eu olho para a palavra secura, eu logo entendo e compreendo que eles não sentiam mais a presença de Deus sobre a sua vida. Ou seja, eles estavam meio que afastados de Deus. E por isso eles não sentiam mais a presença de Deus. E uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa eu comecei a observar. Quantos hoje, lamentavelmente, não estão passando aí pela mesma situação? Quantos hoje estão na mesma situação que naquele momento se encontrava a nação de Israel? Como assim? A nação de Israel teve uma época, sabe, que eles ficavam ali diante de Deus, eles sentiam a presença de Deus, eles viam o agir de Deus, eles viam o trabalhar de Deus, só que agora, de acordo, ou por causa de seus pecados, melhor dizendo, eles estavam ali, sabe, naquela situação, na secura, eles não sentiam mais a presença de Deus. E tem muita gente que eu olho hoje na nação brasileira e eu vejo que está na mesma situação. Gente que uma hora pregava, gente que uma hora ministrava, gente que uma hora fazia a vontade de Deus, trabalhava na obra de Deus e de fato sentia a presença de Deus. Aí hoje, devido às circunstâncias da vida e também devido ao esfriamento espiritual, parou de sentir a presença de Deus. Mas eu digo a você, quem sabe esse pode ser o teu caso, você que está aí me assistindo. Quem sabe você foi uma pessoa que no passado sentia muito a presença de Deus. Quem sabe você está aí me assistindo e no passado não muito distante você foi uma pessoa que era tocada pelo Santo Espírito de Deus de uma maneira sobrenatural. Aí veio as tragédias da vida, aí veio as guerras da vida, as batalhas da vida. Aí você parou de sentir a presença de Deus, ou seja, por um momento você se afastou, por um momento você deixou com que o inimigo colocasse coisas no seu coração que não eram verdades. Aí você está hoje, se encontra hoje meio que afastado e você não sente mais a presença de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, olhando bem no seu olho aqui, olho no olho, vai. Eu quero dizer a você que nem tudo está perdido para você, que ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de voltar a sentir a presença de Deus. É tempo de voltar a deixar de ficar seco assim, de ficar nessa situação com secura espiritual. Quantas pessoas estão secas espirituais? Mas eu digo a você que a vontade de Deus para você não é que você fique seco, não, mas é que você vive sempre na presença dEle. Deus quer que você fique sempre na presença dEle. Deus quer que você sinta sempre a presença dEle. Mas para você sentir a presença dEle, você deve buscar a presença dEle em espírito e em verdade. Quem sabe você está assim, você buscava Deus e parou de buscar. Mas digo a você, não para de buscar Deus não, mas busque Ele com toda a força do teu coração. Aí você pode até me dizer, puxa, mas eu não tenho forças, eu estou fraco. Mas Deus, Ele te fortalece. Na verdade, há uma palavra de Deus que diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, tenha força, se aproxime de Deus novamente, busque a Deus novamente. Mas Deus não quer te ver seco, não. Deus não quer ver você afastado da presença dEle, não. Mas volte para a presença dEle enquanto é tempo. Então eu digo a você, ignore completamente todas as mentiras, as falácias que o diabo colocou na sua mente, no teu coração. Sabe, eu sei de uma coisa, você não deve dar ouvidos ao diabo,
Você não deve dar ouvidos ao homem. Ou seja, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, como eu sempre tenho falado aqui no canal, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla. Portanto, se você está seco, se você não sente mais a presença do Senhor Deus, eu digo a você que Deus não te abandonou, Deus não te deixou. O homem, ele pode te enganar, o homem, ele pode te deixar. É o que estou dizendo? Não. É a palavra de Deus que diz o quê? Que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas todavia Deus jamais se esquece dos seus. Você não está esquecido. Você é de Deus, você faz parte do reino de Deus, você é filho de Deus. Você pode estar fraco hoje, mas Deus vai te levantar e vai te fortalecer na face da terra. Amém? Bom, meus amigos, então vamos lá, vamos para o segundo sinal. E qual é o segundo sinal? Quando você observa a palavra de Deus, quando você vê esse texto, você vê claramente que naquele vale, não é? Naquele lugar ali onde estavam os ossos que naquele momento ali representavam a situação espiritual da nação de Israel, você vai ver que estava o quê? Acontecendo algo não muito legal. Estava havendo silêncio. E eu hoje olho para a nação brasileira, eu hoje olho para algumas coisas por aí e percebo que muitas pessoas estão nessa situação, estão em silêncio. Ou em outras palavras, por conta das lutas, por conta das batalhas, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo, elas pararam de adorar a Deus, elas pararam de abrir a sua boca. E sabe, pensa numa nação que adorava a Deus, pensa numa nação que dançava, pensa numa nação que fazia festa para Deus. É justamente a nação de Israel. Agora, eles não estão mais louvando, eles não estão mais cantando, porque a situação que eles estão atravessando é uma situação de calamidade. Porque outra vez em sua história, eles passaram a ser escravos. Outra vez em sua história, eles passaram a ser ali espancados. Então aquilo entristeceu o coração do povo e fez com que o povo parasse de adorar. Aí, como que eu pego isso de novo? E como que eu passo isso para a minha vida hoje de novo? É muito simples. Você vai observar que ao longo da história existem muitas pessoas que passam por lutas, passam por provações, passam por adversidades e por conta disso elas logo param de adorar, elas logo param de fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos de Deus e se fecham, fica em silêncio. Quantas pessoas hoje estão em silêncio? Quantos pregadores hoje estão em silêncio? Quantos levitas hoje estão em silêncio diante da casa de Deus? Mas eu quero dizer a você que hoje não é o tempo da gente ficar em silêncio mais. Sabe, a gente tem que entender que há momentos que a gente tem que abrir a boca. A gente tem que tocar a trombeta, tocar a buzina. É como? É abrindo a boca. Eu disse a você que tem muitos que pararam de adorar. Mas eu digo a você que se esse é o seu caso, se você parou de adorar, é tempo de você voltar a adorar. É tempo de você voltar a glorificar o Senhor dos Exércitos. E uma coisa eu tenho certeza, o louvor liberta, o louvor transforma. Quem sabe você está aí me assistindo e você foi tocado pelo Espírito Santo, recebeu esse dom um dia, o dom de louvar, o dom de levar as pessoas à adoração, o dom de, fazer isso na casa do Pai. Quem sabe você é um levita que está afastado, ou quem sabe você não está afastado, mas você parou de fazer aquilo que fazia, você parou de exercer o seu ministério do louvor. Mas eu digo a você que parar não é a solução, Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado passar por momentos de dificuldade, passar por momentos de adversidade. Afinal de contas, eu também passo. Não pense em você, só porque eu estou aqui sentado nessa cadeira aqui fazendo esse vídeo para você, que eu não passo por dificuldade. Eu passo sim, todo dia. Mas eu também sinto vontade às vezes de desistir, de parar. Mas uma coisa tem no meu coração. Às vezes é bom que a gente possa passar por dificuldades. Por quê? Porque a dificuldade vai fazer a gente amadurecer. Mas às vezes também eu sinto vontade de parar, eu sinto às vezes vontade de desistir, porque é normal do ser humano. Mas não vale a pena. Porque aí vai estar o Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração, nos incentivando para a gente não parar. Então se você parou, se você está em silêncio, não é o momento do silêncio, mas é o momento de abrir a boca. Eu sei de uma coisa, o Espírito Santo de Deus conta com você na face da terra. Deus conta com você. E aquele dom que Deus colocou no teu coração, aquele dom que Deus colocou na tua garganta, é um dom muito valioso. Lembre-se, Satanás, o nosso adversário, ele dominava o louvor. Então, se você está assim, é porque o diabo ele tem inveja de você. Então ele faz de tudo para você parar de louvar. Então não pare de louvar, não pare de adorar. Amém? Bom, vamos então agora para o terceiro sinal.
E qual é o terceiro sinal que aponta para a doença da nação de Israel? Ou seja, que mostra que a nação de Israel está doente. É muito simples. Olha aqui, o terceiro sinal que eu encontro é a dureza. Porque até onde eu sei, o osso é uma parte muito dura. Então, logo o Espírito Santo me fez entender que havia dureza ali naquele local. E quando eu falo dureza, eu automaticamente vou me recordar de algo, dureza. Não é? Isso mostra que eles tinham dureza o quê? Em seus corações. Ou seja, a dureza em seus corações impossibilitava, de certa maneira, o agir de Deus na forma deles, na vida deles. Porque em seu coração eles já não acreditavam mais que Deus era capaz de mudar aquela situação. Muitos já não acreditavam mais que eles ali seriam libertos, e até mesmo uns acreditavam que ia passar muitos anos e iriam morrer naquela situação. Então aquela situação acabou gerando dureza no coração deles. Mas a dureza é algo que acontece até mesmo nos dias atuais. Quem sabe muitos estão aí me assistindo agora, estão com essa fase. Você, outra hora, tinha o coração aberto para Deus, e agora o seu coração se endureceu. Por quê? Porque você está aí pensando que a sua vida vai continuar da maneira que está. Você pode até pensar, Satanás pode até colocar isso na sua mente, na sua cabeça, mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua vida, a sua história não vai continuar do jeito que está, porque se um dia Deus fez uma promessa para você, então diz a palavra de Deus que Ele não é filho do homem para mentir, e nem muito menos para se arrepender. Então Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que diz. Na verdade, está lá em Números 23:19. Deus não é filho do homem para que minta, e nem muito menos para que se arrependa. Mas aí, quem sabe, passou muito tempo de uma promessa que Deus fez a você. E aí, por conta das coisas, das setas que Satanás tem colocado em teu coração, você endureceu o teu coração. Quem sabe você está aí me assistindo e me vendo, e você pensa que Deus te esqueceu. Você pensa que as promessas de Deus na sua vida não irão se cumprir. E aí você fechou o coração, ou seja, você parou de crer, você parou de acreditar naquilo que o Senhor Deus falou a você. Mas eu sei que o tempo ele é complicado, sim. Tem promessa na minha vida que eu estou esperando até hoje. Tem coisas na minha vida que eu espero até hoje. Mas uma coisa eu sei, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Mas eu sei de uma coisa, Satanás ele é esperto também. Ele vive colocando setas no meu e no teu coração para a gente não crer nas promessas, para a gente não acreditar nas promessas. Eu também passo por isso. Todos nós, seres humanos que servimos a Deus, passamos por isso. Porque Satanás, ele nos odeia. Satanás, ele quer nos destruir. Sabe por que Deus quer que você fique em pé? E sabe por que o diabo quer te destruir? É claro, porque ele é o invejoso. Já falei isso aqui no canal. E ele sabe que através de você, muitos outros vão se ajoelhar diante da face de Cristo, diante do poder de Deus, e vão entregar as suas almas, as suas vidas para Ele. Eu digo a você que você deve pegar toda a dureza que hoje habita no teu coração, e você tem que ignorar essa dureza. Você tem que abrir o teu coração. Abre o coração para que Deus possa fazer um milagre na tua vida. Abre o teu coração para que de fato Deus possa fazer um milagre na sua história. Porque a nação de Israel estava nessa situação. A nação de Israel estava nessa ocasião, ou seja, eles estavam com seus corações duros, eles já não acreditavam mais na promessa. Eu digo a você, não pare de acreditar na promessa. Não pare de crer na promessa. Não dá ouvidos para o diabo, não. Não dá ouvidos para Satanás, mas dá ouvidos para a voz de Deus. Bom, vamos então partir para o final, vamos então partir para a conclusão do sermão. Agora, qual é o quarto sinal que demonstra que a nação de Israel de fato não estava bem, que a nação de Israel de fato estava doente? É muito simples. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa palavra, eu logo percebo e entendo que o quarto sinal que ali estava acontecendo era o quê? A ausência de movimento. Ou seja, a nação de Israel já não tinha mais movimentação. Aí, como que eu pego essa parte? Como que eu aplico essa parte para os dias atuais? Bom, quando o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, eu logo comecei a perceber e a notar que muitos estão nessa situação. Estão com a ausência de movimento. Ou seja, para você entender melhor o que eu quero dizer, estão com seus ministérios parados. Estão com a sua agenda parada. Estão parando de orar. Muitos oravam e não oram mais. Muitos pregavam e não pregam mais. Ou seja, parou de ter movimentação.
E isso é muito perigoso para os dias atuais. Isso é muito perigoso para os dias aos quais nós estamos vivenciando. Por quê? Porque se você for observar a palavra de Deus e você for ver também a ambientação do mundo ao qual nós estamos vivendo, você vai ver, vai notar o quê? Que Jesus está voltando. E essa não é a hora de parar de movimentar. Essa não é a hora de parar de exercer o seu ministério sobre a face da terra. Não. Quem sabe você está aí me assistindo e você está com o seu ministério parado. Você está com aquilo que Deus te deu parado. Você não está desviado, você não está afastado, mas você simplesmente está parado. Mas eu digo a você que é a hora da gente começar a se libertar. Mas libertar do quê? De um sono espiritual. Porque eu vejo que tem muita gente que está dormindo espiritualmente, está com seu ministério parado, está parando de se movimentar. Tem muita gente que está parado. Mas eu digo a você que não é hora de parar, mas é hora de avançar. Vamos avançar porque o tempo é curto. Vamos avançar porque hoje existem muitas almas que infelizmente, lamentavelmente estão presas aí nas garras do inimigo, estão presas aí nas garras de Satanás, estão presas aí nessa situação terrível e lamentável. Nós estamos vendo aí que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Agora, se o diabo não brinca de ser diabo, você acha que a gente deve brincar? Se ele não para, você acha que nós, como cristãos, nós como seres humanos que servimos a Deus, nós devemos parar? Claro que não. Nós devemos sempre avançar. Nós devemos sempre trabalhar, porque nós não temos muito tempo. E eu sei de uma coisa, brevemente a trombeta vai soar. Se você está parado, se você está deixando de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, eu digo a você, é hora de você se movimentar, é hora de colocar a mão na massa, é hora de colocar a mão no arado, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, vai pagar um alto preço. Mas eu digo uma coisa para você, sabe, ainda é tempo de colocar a mão na massa. Ainda é tempo de parar de se preocupar com coisas secundárias, porque eu vejo muita gente se preocupando com coisas secundárias. Na verdade, eu sei que tem coisas que a gente precisa, mas tem gente que hoje não está nem aí com as almas, não está se preocupando com as almas, está se preocupando com coisas que a traça e o ferrugem corrói. Mas enquanto a isso, a gente não deve se preocupar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que entender isso, que hoje nós estamos em uma guerra, em uma batalha. E a nossa missão nessa guerra, nessa batalha é o quê? É resgatar homens, resgatar mulheres que hoje lamentavelmente estão presos aí no meio do pecado, estão nas mãos de Satanás. E eu digo uma coisa para você. Se você ver a história da nação de Israel, se você ver aí a história desse texto aqui de Ezequiel, você vai ver que Deus restaurou completamente a nação de Israel. Deus trouxe um novo coração para a nação de Israel, arrancou o coração duro e colocou um coração novo. Então, se você está nessa situação, se você não está bem, eu digo a você que assim como no passado Deus restaurou a nação de Israel completamente, é claro que hoje, nos dias atuais, como você é uma pessoa muito especial para Deus e como Deus conta com você, claramente você vai ver que Deus está disposto a te restaurar também. Deus vai te restaurar também. Só que você deve crer, você deve acreditar no impossível, no sobrenatural de Deus. Quanto mais você acredita, mais Deus opera através da sua vida. E Deus vai te levantar, Deus não vai te deixar assim. Amém? Bom, essas aqui foram as minhas simples e humildes palavras. E eu digo a você, muito obrigado por estar comigo aqui. E se houve algum erro, se aconteceu algum erro técnico, me perdoe, porque nós somos seres humanos. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Bom, e eu aqui já quero me despedir. Só que antes de me despedir, eu quero aqui fazer um pedido especial. Eu preciso muito das suas orações. Vamos fazer um trato? Vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. E nesse momento, então, oficialmente, eu quero aqui me despedir de você. Então eu digo a você um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o grande Deus Israel me permitir.